Meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Amém. Espero que possamos então ser edificados nessa noite. Hoje é o último domingo de maio, né, o mês da família, tradicionalmente reconhecido aí no meio cristão. E eu conversei e combinei com os presbíteros, com o conselho da igreja, que nesse mês estaríamos ministrando sobre família, né, diante exatamente desse tema que é muito recorrente, especialmente no mês de maio. E o que eu vou ministrar nessa noite, nós já fizemos isso em outro momento, não me lembro bem qual foi o ano, né? Mas eu já estava aqui, porque essa mensagem eu já ministrei em outros locais também. Só que a gente vai trazer algumas mudanças, né, de melhoramento, vamos assim dizer, no conteúdo, mas tem a ver com a questão da paternidade. E, assim, tem poucos homens aqui, né, tem mais mulheres do que homens, e as mulheres que têm, e os homens que têm, alguns já estão com os filhos criados. Talvez isso não é, possa parecer que não tenha muito sentido para você. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que pegue o princípio, tá? Ainda que o princípio esteja, ainda que a mensagem esteja voltada para a questão da paternidade, trazendo aí a figura masculina, especialmente, exatamente devido a uma carência muito grande na questão da presença paterna no meio da família. Quem é pai aqui ainda de criança, ou quem ainda não é pai, mas pode ser pai em breve, vai ser útil para você, né? E você que é mãe, você que talvez já passou até aí do tempo de de gerar filhos, né? E já tenha filhos gerados bem adultos aí também, pode pegar o princípio, ensinar a outros homens, pais, filhos, enfim, né, que vocês conhecem, que vocês têm aí no meio das suas relações sociais, durante a sua vida, enfim, na sua rotina. Então, ainda que esteja direcionado especificamente para os pais e tratando de paternidade, eu quero que você, mesmo sendo mulher, mesmo sendo mãe, mesmo, enfim, não estando aí ainda, ou não estando mais como homem na configuração ou na figura de exercer essa função paterna, possa você também ser edificado nessa noite. E o texto é exatamente Jó, capítulo 1, verso de número 5. Jó, capítulo 1, verso de número 5. Eu queria convidar você a ler, né? Eu acho que a Anne vai colocar aqui no telão esse versículo do livro de Jó, capítulo 1, verso de número 5, para nós lermos a uma só voz. Eu acho que é importante a gente ler esse versículo, né? Do livro de Jó, capítulo 1, verso 5. Pronto. Dá para enxergar daí, né? Aqui no telão. Se não, você na sua Bíblia, você pode ler aí. Vamos todos juntos? Vamos lá? Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Um texto bem conhecido, né? Eu acredito, dos irmãos. Vamos orar? Eu quero que você, mais uma vez, apesar do Rodrigo já ter feito isso no momento da liturgia, mas eu gostaria que você dissesse para o Senhor o que você quer ouvir de Deus nessa noite. Então vamos ter um tempinho aí, bem curto, de oração. É uma oração bem rápida, não precisa
usar muitas frases, né? Apenas pedir que Deus ministre ao seu coração. Senhor, eu também quero ouvir tua voz. Que eu não seja insensato para sair daqui sem aprender do Senhor nessa noite. Mas que o meu coração esteja aberto, os meus ouvidos atentos, assim como Lídia estava atento, ouvindo ali a mensagem do apóstolo Paulo, que os meus ouvidos estejam atentos a ouvir tua voz, e responde a minha oração e a dos meus irmãos que estão nesse momento também orando a ti, em nome de Jesus, amém, amém. Paternidade. Uma das coisas que me assustou nessa viagem que nós fizemos para Foz do Iguaçu, na palestra que foi dada, na verdade, por várias pessoas, né, várias palestras, a Vili participou desse evento, palestrando ali também. Foi um dado interessante que cerca de 85%, se não me engano, dos homens não participam diretamente da caminhada das mães com os filhos autistas. Acho que é isso, né, bem? Mais ou menos isso. E as mulheres guerreiras assumem a maternidade para cuidar dos seus filhos com essa característica, né, bem presente na sociedade nos dias atuais. Ouvi pela primeira vez aí, segundo o IBGE, pela primeira vez o IBGE perguntou, pesquisou sobre a quantidade de pessoas autistas no nosso Brasil. Cerca de 14,54 mais ou menos, 4 ou 5% da população brasileira foi configurada aí como autista, né? 14 milhões, na verdade, de pessoas, cerca de 7,4%, 7,5% da população. É um número razoavelmente alto, né? E a paternidade ausente, vamos assim dizer, na boa parte disso. Não estou aqui desqualificando ou descaracterizando, ou sei lá, né, deixando de reconhecer aqueles pais que assumem, junto com as mães, a caminhada com essas crianças especialmente. E foi dito ali nessa palestra que os pais que estão presentes e ajudam nesse processo, né, de ajudar as crianças a lidar exatamente com essas diferenças, elas avançam em muito no seu crescimento, com essa característica com pessoas do espectro autista. E meus irmãos, pode ter certeza que o maior problema dessa geração é a ausência da paternidade. É a dificuldade de encontrar uma referência paterna. As crianças, os jovens, os adolescentes sofrem de maneira silenciosa às vezes, ou até se manifestam de forma assustadora, sem entender esse vácuo da ausência paterna. E nós vivemos tempos difíceis, vivemos tempos diferentes, no contexto geográfico, bem distante do patriarca Jó. Esta é uma realidade que nós não podemos negar. As mudanças culturais, religiosas e sociais provocam ideologias diferentes,
culturas diversas, costumes e agendas variadas. Nesse sentido, muitos podem justificar que ser pai atualmente não tem nenhum sentido assumir o compromisso de ser sacerdote de sua casa. Talvez influenciado pela cultura secular ocidental, essa figura de sacerdote da casa seja algo estranho aos seus ouvidos. Seja algo que não seja aceitável para muitos jovens e muitos pais nos dias atuais. O compromisso de assumir exatamente a liderança da sua casa. Porém, se faz necessário lembrar que os princípios das Escrituras sagradas, eles são eternos, eles são estabelecidos de maneira que não pode ser mudado diante da cultura, diante do contexto geográfico, da etnia. Eles são possíveis a todos os povos, línguas, culturas e nações, em todos os tempos. O que Jó representou para o seu contexto serve para os dias atuais. Quer ter uma família saudável, quer ter filhos saudáveis, invista em seus filhos, invista nos princípios que as Escrituras trazem para nós. Mesmo sendo Jó uma pessoa lá do Oriente, e tendo vivido há milhares de anos atrás, os seus princípios ecoam para os dias de hoje. Chamar os filhos para se sentarem ao redor da mesa deve ser um hábito de todo pai cristão, trazendo essas características paternas que nós vamos destacar nesta noite. E existem pelo menos 3 definições para a paternidade. Aí de forma geral, do âmbito geral. A paternidade biológica, essa é a primeira, refere-se ao vínculo gerado através da reprodução biológica, onde o pai contribui com metade da carga genética do filho. Esta é a paternidade biológica. Mas tem a paternidade social, que consiste quando o pai assume a responsabilidade e direitos sobre uma criança, seja por adoção, casamento ou convivência, sem necessariamente ser o pai biológico. Seria a figura do padrasto, por exemplo, ou daquele que vai até a uma casa onde tem crianças abrigadas e deseja adotar e consegue adotar como pai daquela criança. Esta é a paternidade social, alguém que assume a paternidade não sendo ele pai biológico. E é interessante que tem uma terceira paternidade, que é chamada de paternidade ativa. Essa pode ser exercida tanto pelo pai biológico como pelo pai social, vamos assim dizer, a paternidade social. Que é o conceito de paternidade ativa, é de um pai que participa ativamente da vida do seu filho, não apenas financeiramente, mas também emocional e fisicamente. Isso inclui cuidar, educar, dar apoio e passar o tempo com os seus filhos. A paternidade bíblica vai além disso. Tem essas características da paternidade ativa, mas ela vai além. Ou implica em exercer também o ofício sacerdotal sobre os filhos. É aquele pai que diz: eu sou responsável não apenas financeiramente, não apenas socialmente, não apenas no âmbito educacional, de estar presente e caminhando com ele passo a passo, mas eu assumo o compromisso de ensinar os princípios e valores das Escrituras para os meus filhos.
E aí, irmãos, eu acho que não precisa a gente dizer muita coisa para vocês chegarem à conclusão da carência e do vácuo que nós temos nessa geração de uma ausência paterna para muitas famílias. A paternidade, segundo as Escrituras, é o que nós veremos agora a partir do patriarca Jó. E nós vamos ver algumas características dessa paternidade. A primeira característica é a paternidade responsável. Está no versículo 5. Nós não vamos destacar aqui a frase, mas você vai entender aí quando nós formos falando, conversando, você vai reler o versículo 5, você vai identificar essa paternidade responsável. Jó assumia a paternidade ou a responsabilidade espiritual pela família. Jó não apenas se preocupava com o bem-estar material da sua casa, mas também com a saúde espiritual. O texto diz que Jó se levantava de madrugada para oferecer sacrifício pelos seus filhos. Ele oferecia holocaustos por eles, mostrando que ele, Jó, se preocupava com a espiritualidade, e não apenas dos seus filhos, mas de sua esposa. E dificilmente a gente pode imaginar Jó aqui fazendo esse sacrifício sozinho. Eu imagino que Jó chamava a sua esposa para junto e dizia: olha, nós somos os pais dele, eu sou o pai, você é a mãe. Nós temos responsabilidade, eu sou o sacerdote da casa, mas você é minha auxiliadora, vamos cuidar desses meninos espiritualmente. E Jó não apenas com conforto terreno que ele se preocupava, mas também com os ensinos de valores que iam muito além das questões econômicas. Os valores eternos. Muitos pais hoje, embora ofereçam o que há de melhor materialmente para os seus filhos, negligenciam o mais importante, a parte espiritual. Meus irmãos, no meio cristão, pelas Escrituras, os filhos, a nossa família, o nosso lar, é o primeiro campo missionário. Que tem coisas que nós não podemos abrir mão delas. Tem coisas que nós não podemos negociar. Jó nos ensina que a paternidade vai além dessas coisas materiais. Antes de eu casar com a Vili, ainda namorávamos lá em Fortaleza, tinha um outro casal da igreja que estavam namorando e diziam: nós queremos casar, mas nós não queremos ser pai. Nós não gostaríamos de ter a responsabilidade de cuidar de filhos, porque nós não temos condições de dar a eles o que eles merecem. E um dia nós conversando, não sei se Vila estava nesse momento, mas eu estava conversando com a esposa do pastor nosso na ocasião, e ela fez uma pergunta para mim que eu nunca esqueci. Ela disse, se referindo a esse casal de namorados, na ocasião: eles não têm nem amor para dar para os filhos? Lembram, pensam em questões econômicas, em bens materiais, e não querem ser pais porque não têm condição de dar o que eles gostariam de dar para os seus filhos, que eles merecem. E eu e a Vili era muito mais pobres, vamos assim dizer, do que aquele casal de namorados, né? Mas nós decidimos investir naquilo que transcende desta realidade. Muitos pais hoje, embora ofereçam o que há de melhor materialmente para os seus filhos, eles negligenciam o mais importante.
Jó nos ensina que a paternidade vai além do prover coisas materiais. A paternidade envolve todos os aspectos da vida dos filhos. E aqui, queridos, às vezes, olhando talvez você para a sua realidade e contexto familiar, talvez você fique dizendo, mas eu não tive um marido para exatamente exercer isso. Talvez você esteja pensando que a minha realidade é diferente da realidade da família de Jó. Porque meu marido não é crente, meu marido não era crente, meu marido não cumpria o sacerdote, o que eu faria nisso? Aí, meus irmãos, vale o princípio, que ele pode ser genérico, ainda que tenha algumas questões particulares, necessárias à paternidade. O princípio de ensinar os filhos no caminho do Senhor, ele pode ser transmitido por outra pessoa, pela mãe, por exemplo, pela tia, por exemplo, pela avó, pelos avós, e fazer toda a diferença ao longo da história. E nesse sentido, os pais devem buscar a presença de Deus em suas vidas e na vida dos seus filhos, tendo a educação cristã como prioridade. Jó fazia isso com sacrifícios diários em favor de sua família. E às vezes eu imagino que Jó se levantava de madrugada ainda cansado do dia anterior de trabalho. Provavelmente Jó se levantou em alguns momentos doente, com dores no corpo. Mas ele entendia que precisava estar exatamente realizando aquilo porque era responsável. Paternidade responsável. Uma outra característica dessa paternidade é a presença ativa. Paternidade ativa. Jó demonstrava cuidado contínuo e constante. O texto diz que ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios e fazer intercessão pelos seus filhos. Ele não agia esporadicamente, ou de maneira superficial. Ele era alguém comprometido, ele tinha exatamente uma preocupação constante, diária, ativa, com a espiritualidade de sua casa. Ele era aquele que apresentava diante de Deus diariamente os seus filhos, a sua família, a sua esposa, intercedia por elas. Em muitas famílias, queridos, hoje há um vácuo na figura sacerdotal, seja por trabalho excessivo, seja por desinteresse ou por uma falta de vínculo emocional, de talvez compreender os valores materiais acima dos valores espirituais. É necessário a gente colocar as coisas em ordem. Deus está sempre em primeiro lugar na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu imagino que Jó era um homem muito ocupado. O texto diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Possuía muitos servos, muitas pessoas a seu serviço. Possuía muitos bens materiais. E essa é uma questão que pega nos dias atuais. Quanto mais você acumula bens materiais, mais você precisa dedicar tempo para cuidar exatamente dessas riquezas. Há pessoas que não desfrutam dos bens, das riquezas que tem, porque não dá tempo. Se ele largar aí para outra, ele perde. Ele não quer perder seus bens materiais. Parece que há uma inversão. Jó não fazia isso. Ele, mesmo sendo o homem mais rico do Oriente, segundo as Escrituras, era um homem que se aplicava, em primeiro lugar, a apresentar a sua casa diante do Senhor e interceder pelos seus filhos.
Jó não delegava a sua responsabilidade para outros. Ele estava envolvido afetivamente na vida espiritual dos seus filhos. Era alguém que olhava para os seus filhos, percebia o seu comportamento e já ali ele levantava uma suspeita e iria perguntar: o que é que está acontecendo, meu filho? Por que é que você está assim? Hoje nós temos uma geração de crianças entrando na adolescência, se mutilando, querendo se apresentar, querendo dizer que há problemas. E às vezes os pais não percebem. Quando veem, quando observam, a desgraça já está feita. Estou sabendo de uma situação, obviamente que não cabe aqui entrar em detalhes, mas de um adolescente que está se mutilando e está sendo percebido por terceiros. O vácuo, a ausência. Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê, enfim, aqueles que podem cuidar do coração desses adolescentes? E nesse sentido, querido, no sentido do que Jó fazia, não delegando essa responsabilidade para outros. Nesse sentido, os pais desta geração precisam aprender com Jó. Precisam estar presentes emocional, espiritualmente e fisicamente na vida dos seus filhos. Desejo chamar para a conversa. Deixa o seu celular aí, vamos sentar um pouco aqui ao redor da mesa. Vamos almoçar juntos. Super Nani, né? Era um programa que tinha no SBT, vocês devem ter assistido aí há um tempo atrás. Super Nani ia resolver dilemas familiares. Dos pais que não davam conta de atender às demandas dos filhos. Eu me lembro de uma desses programas, num momento em que foi apresentado, que não havia mesa na casa. A mãe almoçava em pé, escorado na pia, o filho sentava no banquinho lá, o pai ia para o sofá. Todos desconectados. Nós precisamos resgatar princípios e valores que fazem toda a diferença para a nossa geração. Paternidade ativa, maternidade ativa. Porque a gente tem que... Eu estava conversando esses dias. Porque a gente observa quem vai cuidar das crianças, quem vai cuidar dos filhos. Porque tem que trabalhar. Eu sei que tem que trabalhar. Mas o que se observa muitas vezes, queridos, é a ênfase nas coisas materiais em detrimento de tantas coisas importantes, de mais valores. Que são as questões emocionais, estruturais e espirituais daqueles que nós somos responsáveis. A terceira característica de uma paternidade espiritual é a vigilância, exatamente essa vigilância espiritual. Jó se preocupava com os pecados ocultos dos filhos. Jó temia que os seus filhos, embora não estivessem sendo repreendidos, pudessem ter pecado no coração. Jó, apesar de olhar para os seus filhos e fisicamente não apresentar dificuldades em comportamento, Jó se preocupava
se porventura eles tivessem pecado contra Deus? Será que meus filhos afrontaram a santidade de Deus? Será que os meus filhos provocaram a ira de Deus? Será que os meus filhos, na festa que eles fizeram, tiveram algo, houve alguma coisa lá que afrontou a santidade de Deus? Eu não sei, na dúvida, eu vou oferecer sacrifício em favor deles. Ele não apenas orava por ações visíveis de pecado, mas também por atitudes e pensamentos ocultos que poderiam prejudicar a saúde espiritual dos seus filhos. É aquela ideia de prestação de contas. Meu filho, está tudo bem? O que é que está precisando? Como é que foi seu dia? O que é que aconteceu? O que é que vocês trazem de novo para mim? Me conta aí os detalhes. Podem confiar. Eu sou seu pai. Estamos juntos. Isso é o que Jó fazia. Nessa vigilância espiritual, como um pai que estava presente. Nos dias atuais, em muitos casos, os pais são complacentes com os comportamentos visíveis de seus filhos e sem perceber as questões mais profundas que estão sendo ignoradas. Lá ainda na década de 80, 90, eu tinha um primo, acho que ainda tem, né? Faz tempo que eu não ouvi falar dele. Mas esse menino ainda, 2 aninhos de idade, 3 aninhos de idade, eu já era bem mais crescido, vamos assim dizer, tinha em torno de 12 anos, 13 anos, 14 por aí. Esse menino, nessa configuração, xingava todas as pessoas adultas, dizia palavrão e o pai dava risada. Achava bonitinho o menino fazer isso. Não percebia exatamente essas coisas que traziam problemas, mas eram complacentes com o comportamento inadequado do filho. Resultado, o menino foi para São Paulo. Chegou lá, sabe, debandou de vez para o crime. Há uns anos atrás, esse meu tio já é falecido. Há uns anos atrás, antes do pai falecer, dia 31 de dezembro, ele deu um presente para o pai. Foi preso por assalto à mão armada. O pai ignorou as ações visíveis que o filho fazia desde criança. Desde os seus 3 anos, 2 anos de idade. A falta de vigilância espiritual e o foco apenas em resultados externos podem criar um vazio dentro da relação pai e filho. Essa falta do pai presente, dando norte, dando segurança, dando limites, estabelecendo valores para os filhos, faz o filho crescer inseguro, sem esperança, sem confiança naquilo que ele está adquirindo. Chega a uma situação, a um momento em que ele explode isso de maneira desvirtuada. Acha que pode tudo, porque não foi colocado exatamente limites. A falta de vigilância paterna traz uma crise muito grande para essa geração. Nesse sentido, os pais precisam ser vigilantes, não apenas em relação ao compromisso visível, aliás, ao comportamento visível, mas também sobre o que se passa no coração e na mente dos seus filhos. Isso significa ouvir, conversar sobre valores, princípios e muitas vezes estar atentos
aos sinais mais sutis. É aquela ideia de você olhar no olho e perceber o que está acontecendo na alma dele. Às vezes é uma palavra, às vezes é um gesto, um isolamento social. Não, está tudo bem. Às vezes o filho diz isso, não, está tudo bem, mas não está. Queridos, nos dias atuais, aliás, sempre foi assim. Mas eu quero evidenciar isso, porque esse é um problema dessa geração. A paternidade envolve sacrifício. Se eu for egoísta, e eu pensar só no meu conforto, eu não vou exercer minha paternidade como eu devo. Jó põe a família acima de seus próprios confortos. Jó se levantava cedo para oferecer sacrifícios, um ato que exige esforço e disposição. E meus irmãos, às vezes, principalmente nos dias atuais, nós desistimos com facilidade, porque nós vivemos na ideia da tirania do urgente. Se as coisas não acontecerem imediato, se os resultados não vierem logo para minhas mãos, eu desisto. E criar filhos, educar filhos, exige tempo para o retorno vir. Às vezes nós demoramos décadas para o resultado aparecer, para os frutos se manifestarem. Numa geração da tirania do urgente, isso joga contra. Nós precisamos ter perseverança, nós precisamos entender que os valores da paternidade valem o sacrifício, para a gente ter um resultado muito mais satisfatório. Nessa viagem que nós fizemos, eu quero trazer um outro exemplo. Eu estava no centro da cidade, enquanto a Vila estava numa loja, olhando algumas coisas ali. Uma senhora vendendo numa banquinha produtos ali de roupa, alguns acessórios. Comecei a conversar com ela. Eu acho que em torno ali de uns 15 minutos, ela falou quase que a vida toda dela. E ela disse, eu tenho 2 filhos. Ela tem uma disciplina, que ela diz que entrou no exército, não ficou, não serviu o exército por causa da altura. Né? Era baixa demais. Não tinha altura para isso, mas foi criada com disciplina do exército. E ela disse uma coisa que me chamou a atenção. Obviamente que para essa geração não funciona, né? Mas para a geração dela, para os filhos dela, funcionou. Ela disse que os filhos foram crescendo e tudo mais. Ela disse que queria ser mãe e só precisava ficar casada 5 anos. E com 7 anos de casada, ela teve 2 filhos, mandou o marido embora. E criou os filhos no regime militar, ela diz, né? E ela disse que chegou para os filhos já na sua adolescência e disse assim, meus filhos, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se quiserem, olha só, se quiserem fazer tatuagem, façam tatuagem. Se quiserem colocar brinco, coloquem brinco. Mas se vocês forem fazer, vocês me falem. Me avisem, por favor, que eu quero ir ao cartório e dizer, vocês não são mais meus filhos. Vocês não são mais meus filhos. E ela disse, hoje os meus filhos não me dão trabalho. Já são adultos, casados, estão bem. Um é formado em engenharia, outro é alguma parte, não me lembro agora o que ela disse lá, mas todos estão bem. Não me dão nenhum trabalho. Mas exigiu sacrifício no primeiro momento para que ela pudesse ter paz e o resultado vir hoje.
Eu não estou aqui dizendo que você não deva fazer ou coisa desse tipo, né? Alguma coisa nesse sentido. A geração de hoje é totalmente diferente. Mas ela diz: hoje eu durmo sossegada. Não tenho problemas exatamente com isso. E eu imagino que ela colocou outros limites exatamente nesse sentido da criação. O texto diz que Jó se levantava de madrugada, cedo, oferecia sacrifícios. Ele renunciava ao seu próprio conforto para garantir o bem-estar espiritual dos seus filhos. A geração atual muitas vezes se depara com a tentação do individualismo e do foco no sucesso pessoal e profissional. E diz assim: eu não posso ser pai, eu não posso ser mãe, porque isso me dá muito trabalho. Isso vai exigir muito de mim. Mas, queridos, o exemplo de Jó mostra que a paternidade exige sacrifícios, especialmente em um mundo onde as pressões externas podem desviar a atenção dos pais de sua responsabilidade para com os seus filhos. Esses pais precisam fazer sacrifício para estar verdadeiramente presentes na vida desses meninos. Sacrificar o próprio conforto em prol do bem-estar, da formação espiritual deles. É um legado que devemos investir. Ah, mas eu não tenho bens materiais. Não tem problema. Se você criou seus filhos bem, você tem um legado que vale muito mais do que bens materiais. Nós somos lá em casa em 8 filhos, né? Quem tem aqui irmãos nessa abundância, vamos assim dizer, pode também comprovar como os nossos pais nos criaram, investiram tempo e sacrifício para deixar um legado, e você é resultado da educação dos seus pais. E você pode celebrar a vida sem maiores dificuldades, porque seus pais imprimiram, a partir do sacrifício, princípios e valores que fazem a diferença para a sua geração, para o seu dia a dia. A paternidade também exige exemplo de humildade. Irmãos, hoje uma das coisas que mais dificulta o exercício da paternidade é um coração orgulhoso. É um coração que não tem disposição de servir o menor. Os nossos filhos estão sob a nossa responsabilidade, nós somos líderes deles. Mas eles exigem de nós humildade. Ah, porque eu sou a autoridade sobre os meus filhos. Exatamente. Esse termo autoridade não isenta de você ser humilde. E não impõe sobre você a arrogância, a soberba sobre eles. Porque se você pensar que você pode ser um pai ou uma mãe sem humildade, você vai ter dificuldade de estabelecer exatamente esses princípios, esses valores. Jó assume que os seus filhos, eles são pecadores. E aí eu me lembro, quando eu pensava nisso aqui, eu lembrava do pastor Rafael, ali da igreja de Várzea Grande, né? Eu estou dizendo aqui sem maior dificuldade, porque ele dizia no meio da igreja que o filho dele, desse tamanho do Max ali, era um pecadorzinho, né? Ei, pecadorzinho. Olhava para o menino e chamava ele de pecadorzinho. E eu lembrei que o Max é pecadorzinho, né, Amanda? Né, Rodrigo? O Max é pecadorzinho. Nós, como pais, devemos reconhecer que eles nasceram em pecado. Nós não devemos nos arrogar de achar que pelo fato de eles serem lindos e bonitos, né? Eles não fazem coisas que afrontam a santidade de Deus. Jó entendeu isso. E ele assume que seus filhos eram pecadores. Seus filhos eram... Meus filhos? Quem é arrogante diz assim: meus filhos? Nunca que meus filhos vão fazer isso. Não duvide. Jó se manteve humilde ao não presumir que os seus filhos estavam isentos de pecado. Ele dizia: Deus, os meus filhos são pecadores. Eu quero apresentá-los diante do Senhor e pedir misericórdia. Se porventura eles pecaram, Senhor, perdoa. Eu quero oferecer sacrifício em favor deles.
Mesmo sendo Jó um homem íntegro, ele sabia que o pecado poderia se esconder no coração de qualquer um, incluindo os seus próprios filhos. Mesmo, meus irmãos, é importante lembrar que a paternidade, a maternidade não envolve uma postura arrogante, mas sim a humildade de reconhecer que todos, inclusive os nossos filhos, eles são falhos. É interessante que, eu acho que a Lília vai se identificar com isso, né? Como professora aí, especialmente do ensino fundamental, quando o filho chega em casa fazendo uma queixa de algo que aconteceu na escola, a mãe jamais pergunta para o filho nos dias atuais o que é que você fez. Vai para a escola perguntar o que é que fizeram com o filho. Porque meu filho, não, meu filho é santinho. Está desvirtuado. Precisamos, queridos, lembrar que eles podem praticar coisas contra o Senhor. Esses pais devem manter um espírito humilde e disposto a corrigir, educar e, acima de tudo, orar por eles, tendo atitude de sabedoria e amor por eles, pelos filhos. E já estou para encerrar. Garanto que não demorará muito. Tem a última característica aqui da paternidade. Deixa eu só ver aqui que horas são aqui. Aí meu celular precisando de senha agora, logo agora. Ah, tá. Vamos já terminar. A paternidade com cuidado contínuo. A paternidade é uma função que exige responsabilidade diária, não é algo esporádico. Ah, eu fiz hoje, daqui uma semana eu volto a fazer novamente. Ah, eu fiz lá 15 dias atrás, por que é que esse menino está fazendo isso? Eu não fiz lá atrás, há 15 dias. Não é assim que funciona, meus irmãos. O texto diz que Jó fazia isso continuamente. Continuamente. O que nos ensina que a paternidade não é algo pontual, mas sim uma responsabilidade diária, constante, que faz parte da nossa agenda. Muitos pais, ao longo da geração atual, se envolvem com a paternidade em momentos especiais, datas comemorativas, eventos, ou quando há problemas. Ah, meus filhos estão com problema, eu vou lá resolver. Ah, meu filho está doente, eu vou lá me fazer presente para ajudar. Meu filho, por que que você está doente? O que é que aconteceu? Ó, eu vou cuidar de você, papai vai cuidar de você. Aí, mas amanhã eu não posso não, porque eu vou ter que trabalhar. Eu já tenho que... Não é assim que funciona. A paternidade é um compromisso diário que exige dedicação constante. Os pais devem entender que a paternidade é uma jornada. Tá, meus queridos? Ser pai e ser mãe é uma função. Você exerce isso de maneira mais intensa, logo nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros anos. Ele vai crescendo e se tornando independente, até chegar a um ponto, até chegar a uma idade que você já forjou o caráter e ele já se responde pelos seus atos, já são homens e mulheres que têm bons procedimentos aí na sociedade. Você sossega, você deixa de exercer a sua função de pai e de mãe. Quando eles casam e são bem casados, você dorme sossegado. A função de pai e de mãe já não precisa mais ser exercida como antes. Ali um conselho, uma orientação, talvez uma sugestão, cabe. Mas enquanto isso não acontece, é importante a gente saber que somos responsáveis continuamente. Não há pausas ou férias.
quando se trata de ser um guia espiritual para os filhos. Eu me lembro aqui de um vídeo em homenagem às mães. A pessoa monta um escritório, diz que está precisando de uma pessoa para trabalhar, e ele vai fazer entrevista. E quando a pessoa o candidato ao serviço chega, ele pergunta assim: você está disposto a trabalhar 18 horas, 20 horas, ou está à disposição 24 horas para trabalhar? Mas como assim? Quanto é que eu vou ganhar? Não, você não vai receber nada. Mas como é que é esse serviço? Ah, esse serviço é muito intenso. Você não vai fazer só uma coisa. Você precisa estar à disposição todo o tempo. À disposição para trabalhar e para servir. E vai intensificando exatamente as condições para ser contratado. E a pessoa vai se frustrando ali. No final ele diz assim: você não vai receber salário. Ele diz: mas que emprego é esse? E a pessoa diz assim: é o emprego de ser mãe. Aí a pessoa desaba, porque ele vai lembrar da mãe dele, o rapaz vai lembrar da mãe dele, vai lembrar, a filha vai lembrar também da mãe, ou a filha vai lembrar que é mãe. E quando cai na real, eles entendem que a paternidade e a maternidade não tem pausa, não tem férias, não tem descanso. É uma constante, queridos, até que eles exatamente recebam toda essa formação e possam viver para a glória do Senhor. A cada dia, precisamos ser intencionais em como estamos cuidando dos nossos filhos. E agora eu concluo com a última página aqui, que eu quero dizer o seguinte: o legado de Jó e a necessidade de pais espirituais. Jó nos ensina ou nos dá um modelo de paternidade que vai além do simples ato de ser pai biológico. Ele é um exemplo de liderança espiritual, de intercessão constante, de sacrifício e de humildade. Em tempos em que muitos filhos se encontram sem uma presença paterna, o exemplo de Jó é um chamado para os pais da geração atual refletirem sobre suas responsabilidades. E meus irmãos, hoje nós temos milhares de famílias, de casamentos sendo dissolvidos, porque as pessoas não têm aí a disposição de assumir os princípios de um casamento, de uma família, de um lar. Não consegue entender o valor da paternidade, da maternidade. Não consegue exatamente cuidar desses filhos que Deus deu como bênção e como herança do Senhor. E é um lamento, porque parece que a cada dia que passa, nós temos uma geração mais frágil, uma geração mais complicada, uma geração mais problemática. As crises de ansiedade nas crianças, nos adolescentes, tem muito a ver com a ausência dessa figura tão necessária e tão importante na vida deles. E vale a pena renunciar a algumas coisas em favor dos filhos. Vale a pena empregar tempo e não negociar princípios e valores. Ainda que no primeiro momento eles não reconheçam. Talvez não seja tempo de reconhecer mesmo. Talvez eles só vão reconhecer anos depois. E você pode celebrar lá na frente. É tempo de semear. Princípios e valores e formação de caráter. Exige tempo de colheita.
Nós não damos conta de fazer isso hoje e amanhã já ter resultados. Mas nós precisamos acreditar e perseverar, assim como Jó fazia. E talvez você esteja dizendo: ah, mas Jó investiu tanto tempo e perdeu sua família toda, os filhos morreram todos, de que adiantou? Sabe, meus irmãos, uma das coisas que adiantou Jó fazer isso, é que hoje nós estamos trazendo esses princípios e valores que fizeram toda a diferença na vida dele. Ah, mas os filhos dele morreram por tragédia. Não foi tragédia provocada pelos filhos e nem por Jó. E Jó era um homem tão especial diante de Deus, que Deus deu de novo a família para eles, os filhos para ele. Não os mesmos, obviamente, mas outros filhos. O texto lá no final do livro de Jó traz exatamente a nova família de Jó. Porque Deus sabia que Jó estava comprometido com a paternidade, com o cuidado, com a criação dos filhos. Que Deus deu e Deus tomou. E Jó diz: bendito seja o nome do Senhor. Eu os criei para a eternidade. E você pode talvez pensar: ah, pastor, mas eu fiz tudo errado. Não fiz nada certo, como é que fica? Deixa eu dizer uma coisa para você. Há tempo de apresentar diante de Deus. Seus filhos podem ser adultos, talvez já. Seus filhos talvez não precisem mais do seu exercício paterno, porque eles já dão conta de si, respondem pelos seus atos, já são pessoas adultas. O que é que pode ser feito então? A partir de agora, você pode assumir o compromisso de orar pelos seus filhos, para que os seus filhos mudem por si no sentido de você não exercer mais essa paternidade, mas pedir que Deus derrame graça e misericórdia, mude o coração deles, para que eles sejam pais e mães diferenciados daqui para frente. Eles podem trazer bons resultados ainda. Eles podem fazer toda a diferença para a sua geração, para os seus filhos. E você poder ver nos seus netos algo que vai trazer alegria e paz ao seu coração também. É tempo, queridos, sabe, de dizer ao Senhor o quanto nós precisamos viver para a glória dele e dentro dos princípios e valores que ele estabelece para nós. Ah, pastor, mas eu não fiz isso, e agora o que vai ser de mim? Meu irmão, Deus é gracioso, misericordioso para você, ao se apresentar diante dele, dizer: Senhor, me perdoe pelo que eu deixei de fazer. Sabe, meus irmãos, ainda hoje eu peço perdão a Deus por coisas que eu deixei de fazer com as minhas filhas quando elas eram crianças. Eu fui falho, eu vacilei em algumas vezes, eu deixei de fazer de maneira correta em alguns momentos, assim como Jó também fez. E aquilo que eu pequei contra o meu Senhor, e que na hora que eu identifico, a minha primeira coisa, às vezes eu identifico pelas minhas filhas que me dizem. E a primeira coisa que eu faço é pedir perdão para elas. E depois: Senhor, me perdoe por ter agido indevidamente. Sabe, querido, ser humilde e reconhecer as nossas falhas é uma virtude que está nas Escrituras, e o próprio Jó tinha. Não tem problema. Deus resolve. Deus perdoa. Deus restaura. E você não precisa andar com peso dos seus erros do passado. Só precisa dizer: Senhor, eu reconheço que eu não agi como deveria. Eu peço perdão ao Senhor. E peço perdão aos meus filhos, se for o caso. Né? E poder, a partir de agora, andar em novidade de vida. E não mais com peso de dificuldades. Seja você pai, ou seja você mãe dos seus filhos, você pode resolver isso diante do Senhor. Esses valores e princípios da paternidade, que é trazido pelo patriarca Jó, ele pode ser aplicado a qualquer um de nós. Claro que alguns efeitos
são diferentes, mas é possível estabelecer alguns valores. É possível fazer algumas coisas ainda que pode fazer a diferença na vida dos seus entes queridos. Que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus nos faça crescer e amadurecer na presença dele, fazendo a sua soberana vontade. Amém?